E vamos ter nessa quarta-feira, lá no CFA Laudo Natel em Cotia, o jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. O São Paulo recebe o Real Brasília. O Real Brasília que precisa definir a sua situação e sair aí do perigo da zona de rebaixamento. Enquanto o São Paulo, que está em terceiro lugar, pelo menos por enquanto, até o jogo do Palmeiras, que joga na segunda-feira contra o Internacional, São Paulo precisa se manter pelo menos entre os 4 para chegar numa boa posição no final da fase de classificação. E nós vamos trazer para vocês aqui o histórico dessa partida, certo? A campanha das duas equipes e, claro, como é que os dois técnicos devem escalar suas equipes para este duelo. Pois então, meus amigos, minhas amigas, bora lá pro pré-jogo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais uma edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse pré-jogo pela 12ª rodada de São Paulo e Real Brasília, na quarta-feira, às 16 horas em Cotia. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal, sabem que nós vamos trazer o conteúdo show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like, certo? E você que chegou agora, tá vendo qualquer do nosso canal, certo? Fica à vontade, assista o vídeo primeiro e aí no final, se você gostar, aí sim vale a pena você deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E se você não se inscreveu, peço que deixe essa moral, se inscreva no nosso canal. Ajuda a gente a bater nossa meta e você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Beleza? Conto com vocês. Pois bem, gente, jogo interessante aí pela 12ª rodada do Brasileiro Feminino. Como eu disse para vocês, o Real Brasília precisa sair do perigo aí da zona do rebaixamento. Ainda não está na zona de rebaixamento, né? Pelo empate, o último empate contra o Juventude, deu um alívio aí pro Real Brasília, mas corre risco ainda, dependendo dos resultados de Juventude e 3B. 3B que já saiu aí da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto, certo? Enquanto São Paulo, por enquanto, até o jogo do Palmeiras Internacional, o São Paulo está na terceira posição, precisa buscar a sua posição, ou seja, a sua melhor posição na tabela para terminar bem essa fase de classificação. Pois bem, galera, e como é que é o histórico desse grande jogo entre São Paulo e Real Brasília? Olha só, em todas as competições foram disputados 4 jogos entre as duas equipes, com 3 vitórias do São Paulo e um triunfo do Real Brasília. Exatamente 3 vitórias do São Paulo e uma vitória do Real Brasília, sendo que o último jogo foi vitória do Real Brasília. Foi pela rodada número 6, a rodada número 6 do Brasileirão Feminino de 2024. Naquela ocasião, o Real Brasília venceu o São Paulo por 1-0. E o primeiro jogo, o primeiro confronto entre as duas equipes aconteceu no dia 20 de junho de 2021, certo? Naquela ocasião, o São Paulo venceu por 2-0, certo? A partida foi válida pela rodada 14 do Brasileiro Feminino de 2021. Pois bem, gente, e como é que tá as duas equipes, a campanha das duas equipes no Brasileirão Feminino? Pois bem, é isso que nós vamos apresentar para vocês. Olha só, vamos começar com as visitantes, que são as Leoas do Distrito Federal. O Real Brasília, do técnico Dedé Ramos, está em 13º lugar com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, com 12 gols marcados e 26 sofridos. O Real Brasília tomou muito gols, principalmente no início do campeonato. Estava remontando a sua equipe durante o campeonato, né? A última partida do Real Brasília foi válida pela 11ª rodada. O Real Brasília empatou em casa com o América Mineiro em
1-1. Pois bem, então tá aí para vocês a campanha das Leoas do Distrito Federal do técnico Dedê Ramos, o Real Brasília. E o São Paulo Futebol Clube, as soberanas do tricolor. Olha só, o São Paulo está momentaneamente em terceiro lugar, porque nessa segunda-feira o Palmeiras joga contra o Internacional. O Palmeiras pode passar o São Paulo e também o Corinthians e assumir aí a segunda posição da tabela, certo? Então, por enquanto, o São Paulo está em terceiro lugar com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, com 20 gols marcados e 10 sofridos, 63% de aproveitamento. A última partida foi pela 11ª rodada do Brasileirão. São Paulo foi lá em Feira de Santana e venceu o Bahia de virada por 2-1. Então tá aí, meus amigos, a campanha de Real Brasília e São Paulo que se enfrentam nessa quarta-feira às 16 horas em Cotia. Pois bem, galera, e como é que os dois técnicos, tanto o Dedê Ramos e o Thiago Viana, devem escalar suas equipes para este duelo em Cotia? Pois bem, nós sabemos que o Real Brasília é um time muito valente, um time brigador, certo? Mas ultimamente não tem tido uns bons resultados. Então, como é que o Dedê Ramos pode escalar sua equipe, certo? Ele encontrou uma ótima goleira, a Tainá, certo? Que vem se destacando, certo? E outras boas jogadoras que ele tem no elenco. Então, ele deve escalar sua equipe, olha só, com a Tainá, a Laine, a Hilary, Petra e a Renata Rosa na lateral esquerda. E aí o meio de campo ele vai de a Letícia Baião, De La Torre e a Maiara. No ataque, a Piti, Catiele e a Giovana. Normalmente ele joga aí no 4-3-3, mas às vezes, gente, como por exemplo no último jogo, ele fez o esquema de 3-5-2. Exatamente, ele foi no esquema 3-5-2, certo? E aí, durante a partida, principalmente no segundo tempo, certo? Olha só, a Kim entrou no lugar da Catalina Primo, que é uma outra opção também que jogou nesse jogo, certo? A Catalina Primo também pode ter opção de substituir tanto a Catiele ou a Giovana, certo? E ele tem opção também da Edna na volância, também a Manu, que é meia campista, uma boa jogadora também, certo? E também a Manu Balbinotti, que quando entra, sempre entra bem. Até fez um golaço contra o Corinthians na primeira rodada do Brasileirão. Então tá aí para vocês a provável escalação do técnico Dedê Ramos, do Real Brasília, para este confronto contra o São Paulo na quarta-feira em Cotia. Vê se vocês concordam com essa provável escalação, gente. Tainá, a Laine, Hilary, Petra e a Renata Rosa. E aí no meio de campo com a Maiara, De La Torre, a Letícia Baião. E no ataque, Piti, Catiele e a Giovana, se ele for aí nesse esquema de 4-3-3, que é o esquema que o Dedê Ramos prefere, certo? Às vezes ele entra no 4-4-2, ele vai muito pelo que a equipe adversária está em campo. É um técnico muito inteligente, certo? Por isso que esse time é sempre arrumadinho, mesmo quando perde, você vê que o Real Brasília não joga mal, certo? Teve um jogo aí só contra o Flamengo, por exemplo, que na minha opinião o Real Brasília não entrou em campo naquele jogo contra o Flamengo. A gente que conhece as jogadoras do Real Brasília, a gente sabe o potencial de cada uma, certo? Então naquele jogo contra o Flamengo, para mim, as jogadoras não entraram em campo, certo? Então tá aí para vocês a provável escalação do técnico Dedê Ramos para este confronto contra o São Paulo, quarta-feira, às 16 horas em Cotia. E do outro lado nós temos aí o técnico Thiago Viana, que como sempre ele não mexe no seu time, certo? Dificilmente ele mexe na equipe, a não ser, claro, que tem alguma jogadora fisicamente que não está correspondendo ou se ele perdeu alguma jogadora por lesão. Fora isso, ele não troca. Ou claro, se a jogadora tenha sido expulsa ou está suspensa pelo terceiro cartão amarelo. Sendo isso, fora isso, ele não muda o time, ele muda o time sim durante a partida. Eu particularmente gosto quando o técnico mantém a sua equipe, só que também tem que observar os pontos fracos da equipe. Pois bem, eu montei essa equipe,
eu tô vendo que tem ponto fraco, né? Então eu tenho que tentar corrigir esses pontos fracos. Então a minha cornetagem com o Thiago Viana é que às vezes você tá vendo que tem jogadores trovando na partida e ele não troca essa jogadora, ou quando troca, coloca uma jogadora que com certeza a gente sabe que não vai corresponder pela posição que ele colocou. Mas estou de acordo com ele quando ele mantém essa coerência de manter o seu time titular. Na última partida, por exemplo, a Bruna Caldeirão não jogou por ter sido expulsa na partida anterior contra o Fluminense, certo? Então, olha a surpresa que eu até gostei, gente. Todo mundo pensava que ele ia da Jéssica Soares ou ele ia com a zagueira Anne na lateral direita, mas não, sabe o que ele fez? Ele colocou a Maressa de lateral direita. Exatamente, colocou a Maressa de lateral direita e aí o time até que fluiu, certo? Nesse jogo contra o Bahia. Então olha a escalação dele, ele foi de Carlinha, ele vai, né? Possivelmente ele deve ir com a Carlinha, Bruna Caldeirão, Kaká, Dai Silva e Bia Menezes. Esse é a defesa dele, a defesa titular, e eu concordo com essas jogadoras que estão sendo titular na defesa, certo? No meio de campo, olha só, Camilinha, Robinha e Aline. Pois bem, diferente da defesa, aí eu já discordo com ele. Na minha opinião, teria que ser aí ou a Carla Alves no lugar da Robinha ou a Maressa, certo? Ou então aquilo que eu sempre venho falando aqui, gente, ou ele coloca a Carla Alves no lugar da Isa, né? E joga aí no 4-4-2, certo? Deixando a Dudinha Crivellari na frente, ou coloca a outra possível mudança que eu acho que seria bem viável, é a Maressa no lugar da Robinha. Mas ele vai de Robinha, não tem jeito se ela tiver 100%. Então olha só, e no ataque, Dudinha Crivellari, que fez um golaço contra o Bahia, certo? E a Isa, certo? O que vocês acham? Vocês concordam? Vocês acham que ele deve manter essa equipe aí que vem sendo titular? Ele deve mudar alguma coisa, certo? Tudo bem, o Real Brasília está lá embaixo na tabela, mas é um time muito perigoso, certo? Eu não vacilaria, eu ia com o que eu tenho de melhor, certo? Para esse jogo contra o Real Brasília, aí garantindo a vitória, aí sim no segundo tempo fizesse as trocas necessárias, né? Se necessário for também, né? Então, eu acredito que deve ir de melhor para garantir a sua posição na tabela, certo, gente? Vocês concordam? Quem vocês mudariam aí nessa escalação do técnico Thiago Viana? Você tiraria quem? Colocaria quem? Olha só, Carlinha, Bruna Caldeirão, Kaká e Dai Silva, e na esquerda com a Bia Menezes. Lembrando que temos uma Carol Gil aí que tá pedindo passagem, uma Carol Gil que tá pedindo passagem, assim também como a tal de Maju também, que tá pedindo passagem. Aline Milene, Robinha e a Camilinha no meio. E no ataque, Dudinha, Crivellari e Isa. Bem, se ele for no 4-4-2, como eu sempre já falei para vocês, ele atrasa a Isa para formar aí o quarteto no meio de campo e deixa a Dudinha, Crivellari no ataque. Tá certo, gente? Então, galera, tá aí para vocês a possível e as prováveis escalações dos técnicos Dedê Ramos, do Real Brasília, e Thiago Viana, do São Paulo, para esse confronto que vai acontecer quarta-feira às 16 horas lá no CFA Laudanatel em Cotia. Beleza, galera? Então, daqui a pouco tem o jogo do Internacional que vai segurar aí se o São Paulo fica na terceira posição ou cai aí para a quarta posição, certo? E aí a gente vê direitinho como é que vai ficar o jogo entre Palmeiras e Internacional. Beleza? Vou ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa e abençoada semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui!